palavra. Eu quero falar um pouco sobre, usaremos um pedaço do nosso momento também para intercedermos, mas quero iniciar com a leitura, trarei uma abordagem sobre essa mensagem e depois oraremos. Se Deus não estivesse do nosso lado, se Deus não estivesse do nosso lado. Salmo 124, versos de 1 a 8, diz assim na versão NVI: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Verso 1, mais uma vez. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Que o Senhor não estivesse do nosso lado, que Jardim Meriti o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que você, meu irmão, minha irmã, repita. Essa verdade, narrada pelo salmista, é tão pontual, tão presente, que parece que foi escrita para os nossos dias. Estamos vivendo muitas movimentações, até mesmo irracionais. Movimentações políticas, movimentações ideológicas e também movimentações de poderes ditos paralelos. Estamos sendo pressionados de todos os lados e de todas as maneiras. Estamos sendo levados dioturnamente a acreditarmos naquilo que não é verdade e repelirmos com toda a prontidão aquilo que de fato é verdade. Estamos sendo conduzidos por guias cegos. Estamos sendo orientados por quem sequer sentou para aprender. Estamos vivendo um tempo diferente de todos os demais que já vivemos até os dias de hoje, onde pseudos intelectuais tentam estabelecer uma agenda para o povo. Todavia, percebemos claramente que por trás dessa agenda, por trás desses movimentos, está sim um movimento destrutivo ou destruidor para o gênero humano. Estamos observando que com essas situações que dioturnamente acontecem, as pessoas estão deixando de amar, as pessoas estão deixando de respeitar-se uns aos outros, as pessoas estão deixando de dar valor àquilo que de fato precisavam dar valor, as pessoas estão deixando de lado aquilo que era antes prioridade e agora diariamente tem se passado como algo secundário. Assim como o movimento da Renascença, em que era pregado a volta do homem para o homem, parece que em nossos dias, com aquilo que chamamos de não proto-gnosticismo, mas que como gnosticismo, baseado no espírito do pós-modernismo, percebemos que a divindade vem sendo esvaziada do coração do homem. O homem está cada vez olhando para si, olhando para a necessidade de si, olhando para aquilo que deseja fazer e de forma alguma se atenta para aquilo que Deus deseja
para a vida deles. Sim, se posso me utilizar desse termo, assim ousadamente faço. Estamos vivendo um tempo em que os homens estão se divorciando do seu Criador e buscando, através de atitudes mesquinhas, egoístas, tomarem as rédeas de suas próprias vidas e andarem segundo os seus respectivos desejos. Não pode ser assim. De forma alguma pode ser assim. Todas as vezes que o homem volta para si mesmo, ele acaba caindo em um caminho decadente, um caminho de autodestruição. Todas as vezes que o homem se afasta do seu Criador, ele se perde em sua caminhada, ele se perde em seus passos. Não existe vida longe de Deus. Não existe vida longe de Deus. Um dia Deus tirou o seu povo do Egito e o conduziu ao deserto. E nessa condução o povo oscilava, em tempos demonstrava que acreditava, mas em outro momento simplesmente demonstravam com todas as letras que se tornavam cada vez mais incrédulos, desobedientes. A Bíblia diz que o povo andava então em voltas no deserto. E uma palavra brada em todo esse contexto. Em Juízes bate muito forte essa palavra. Prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor, seu Deus. O ouvir a palavra e rejeitar demonstra claramente um desejo inquestionável de tomar as rédeas de suas vidas, de respectivas vidas, e com isso demonstram através de atitudes que não precisam do Criador. Quantas pessoas estão nesse exato momento vivendo uma verdadeira ilusão por acharem que têm possibilidades, mas na verdade, como disse uma canção de um poeta, Johnny, Johnny, essa noite pedirão a sua alma. Salmista, ao descrever esse salmo, certamente teve em mente o caminho da peregrinação, o tempo em que o povo de Israel estava peregrinando, enfrentando inúmeras dificuldades, guerras, enfrentando até mesmo situações internas. Eram pressionados de todas as formas por circunstâncias externas, mas também externas, mas também internamente passavam diariamente pela validação do crer ou não crer. Quantas pessoas ficaram no caminho porque não possuíam a disposição de seguirem ou a decisão de se manterem firmes? Quantas pessoas ficaram no caminho porque simplesmente entenderam com os seus próprios pensamentos, entenderam que poderiam andar divorciados de Deus, estão caminhando, mas estão tão frios, estão caminhando, mas estão tão sem sentido, estão caminhando, mas não sabem para onde chegar. Eu acredito que muito do fato do povo de Israel ter andado em voltas
no deserto, é porque simplesmente eles já não conseguiam ouvir a voz do Senhor, seu Deus. Eles já não conseguiam entender a vontade de Deus para a vida deles. E por isso eles andavam em voltas, inquietos, porque as suas obstinações falavam mais alto. E diz então o salmista: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Mas diante dessa realidade, quando o homem então percebe que é um Criador, ele chega à conclusão que o que livra-o das inúmeras dificuldades do dia a dia e das batalhas enfrentadas não são as forças de seus respectivos braços, mas sim o confiar em Deus. Por isso, meu irmão, primeiro ponto, olha, tenha convicção que antes de tudo você precisa confiar no Senhor. Não dê um passo em falso, seja prudente, olhe onde você está colocando o seu pé, pense bem sobre as suas decisões. Eu tenho pensado bastante sobre, principalmente quando as pessoas nos pressionam, às vezes na empresa, às vezes em casa, às vezes no dia a dia, faculdade, igreja, e diz assim: eu preciso de uma resposta rápida, eu preciso disso quanto antes. E eu tenho percebido o quanto isso é um laço, porque as respostas rápidas nos fazem deixar de observarmos os detalhes. E às vezes nós acabamos caindo em situações complicadas porque simplesmente não prestamos atenção nos detalhes. Segundo, meus irmãos, creio que quem dá o escape é o Senhor. A Bíblia diz que, verso 7, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Quem dá o escape é o Senhor. Existem situações que parecem que nos põem em armadilhas, verdadeiras armadilhas. E humanamente falando, dificílimo sair delas. Aqui em algumas versões fala sobre o laço do passarinheiro. É o termo que utiliza, salvo engano, a nova tradução da linguagem de hoje. Aquela armadilha que só o passarinheiro consegue fazer para segurar qualquer tipo de passarinho. Mas a Bíblia diz que quando nós confiamos em Deus, Ele torna-se o nosso escape. E aquilo que as pessoas diziam assim, já não tem escape, já não tem mais como dar certo, já não tem como mudar esse quadro, o Senhor vem e transforma aquela realidade. Ele muda os quadros, Ele muda as situações, Ele nos dá os verdadeiros escapes. Eu gosto de dizer que nossa vida está ungida pelo Senhor. E já tentaram segurar alguma madeira, a gente na infância,
colocava nas caipiras um pau de sebo. Quem lembra desse negócio? Né? Para subir era terrível, né? Pouquíssimos conseguiam subir aquilo, porque ao tentar escalar aquilo ali, deslizava, era terrível. Eu gosto de dizer assim, pensar que a unção do Senhor nos faz como esses itens que são escorregadios. Ao inimigo tentar nos segurar, o Senhor vem e nos dá o devido escape. Ele tenta segurar, mas ele não consegue segurar, porque a unção do Senhor nos dá a condição necessária de escaparmos de determinadas ciladas do inimigo. Precisamos confiar em Deus, porque Ele é o nosso escape. Terceiro e último, Ele é o nosso socorro. Versos de número 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor. Às vezes nós clamamos por tantas pessoas, pedimos ajuda para tantas pessoas e precisávamos tão somente esperar em Deus, aguardar no Senhor, porque o socorro vem, ele não se atrasa, ele chega na hora certa. E nós ficamos agoniados, tentando resolver as coisas do nosso jeito. A pior decisão nossa, no meio de uma situação complicada, é tentarmos resolver as coisas no supetão, as coisas do nosso jeito. Isso é péssimo. Isso é terrível. É complicadíssimo fazermos isso, porque em tentarmos escapar de certas situações, podemos cair em situações muito piores. Muito piores. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Quem está ouvindo o que eu estou falando? Tem gente aqui me ouvindo? Prestando atenção no que eu estou falando? Como fala às vezes, né? Deus fala sempre. O ponto é se nós estamos querendo ouvir a voz dele. Né? Quando a gente quer ouvir, a gente ouve. Não é isso, pessoal? Não é isso, pessoal? Não é isso, pessoal? Não é isso, pessoal? Amém? Então, a gente precisa entender que às vezes tem certas situações que a gente tenta dar um jeitinho e acaba piorando tudo. Tudo. Eu gosto de dizer que é melhor que não apresentemos ao Senhor, porque se apresentarmos e tentarmos tomar de novo das mãos dele, vai dar problema. Quando a gente fala assim, Senhor, está em tuas mãos, então confie. Não deixe que a ansiedade tire a ação do Senhor como centro de sua vida. Espere em Deus. Senhor, está em tuas mãos. Melhor que falasse assim, Senhor, me orienta, porque eu vou agir. Mas quando a gente fala assim, está em tuas mãos, a gente está dizendo assim, Senhor, está em tuas mãos. Já deu. Já fui até onde podia, agora está em tuas mãos. Eu confio em ti. Eu confio em ti. O nosso socorro está no nome do Senhor. Olha, de verdade, eu tenho 35 anos, muitos irmãos aqui mais novos do que eu,
E tem vários outros aqui mais velhos do que eu. Mas eu acredito que quando nós andamos com Deus, nós precisamos trazer sempre à memória o que o Senhor já fez. E olha, quando a gente traz à memória o que o Senhor já fez, a gente percebe que Deus nunca chega atrasado. É sempre na hora certa. Às vezes nós achamos que já é o fim, mas Ele mostra que não, que Ele chega na hora certa. Na hora certa. O inimigo, às vezes, tenta criar laços, né? E olha, acredite, ele enlaça sim pessoas. Ele enlaça pessoas. Eu afirmo que o crente não fica endemoniado, mas eu acredito que o crente pode ouvir a voz que não vem do Senhor e por isso ser mal orientado, e aí diante disso ele acaba fazendo um bocado de besteira. Mas quando ele ouve a voz de Deus, aí digo eu, parece que aquele encantamento quebra e ele consegue enxergar aquilo que de fato é da parte de Deus e aquilo que não é da parte do... É como se estivesse vendo miragem. E aquela miragem vai tomando o coração, mas em andar para a miragem a gente só está mergulhando para o deserto, para a morte. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor é como um estalo, dizendo assim, acorda. E a gente acorda e percebe que, opa, peraí, em achar que estamos se dando bem, indo para um oásis, na verdade estamos caminhando para dentro do deserto e cada vez estamos morrendo e não estamos permitindo. Mas quando vem o Senhor e fala assim, ó, a gente para onde está e fala, opa, aí acontece algo incrível que se chama arrependimento, que tem o significado de voltar. A gente para onde estamos, opa, esse não é o caminho que Deus quer para a minha vida. E nós voltamos para o início de tudo. Para o início. Para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é a obediência ao Senhor. Que é a dependência de Deus. Que é o confiar em Deus. Quero concluir. E vamos cantar um pouquinho, mas vamos orar. Estamos em tempo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas eu creio naquilo que aqui está escrito. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, os inimigos teriam nos consumido, mas o Senhor está do nosso lado, e por isso permanecemos de pé, firmes, livres. O Senhor tem nos dado livramentos e escapes, e por isso não podemos parar. Se tropeçamos, precisamos nos recondicionar em Deus e seguirmos. Se por acaso, em algum momento, ouvimos a voz que não tínhamos que ouvir, nós precisamos então recondicionar os nossos respectivos ouvidos para voltarmos a ouvir a voz de Deus. E seguirmos triunfantemente nossos passos, adentrando ao caminho da vontade de Deus para as nossas vidas, para então vivermos tudo aquilo que Ele tem para todos nós, os que obedecem a sua voz. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, certamente as circunstâncias teriam acabado conosco. Certamente as tristezas teriam nos levado à morte, certamente situações de acusações teriam nos enfraquecido, mas Deus está do nosso lado, por isso não paramos. Às vezes ficamos abatidos,
mas não destruídos. Seguindo firmes sempre, avançamos em Deus. Avançamos em Deus. Fique sobre os teus pés se você pode. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Deus não rejeita oração. Oração é